Fala galera, tudo bem? Pessoal, a gente vai começar um conjunto de vídeos em que a gente vai discorrer sobre os principais elementos para a sua prova da OAB. Falta em média 3 semanas para a prova da OAB e a gente vai falar sobre os principais temas de direito tributário para a sua prova da OAB. E aí galera, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que tributário na OAB são questões que você não pode errar. A gente vai tratar de alguns temas que com certeza estarão na tua prova, beleza? O primeiro tema que a gente vai tratar hoje, pessoal, é o tema da não vinculação ou da vinculação das espécies tributárias. Então você precisa entender que, via de regra, existem tributos que são vinculados, existem tributos que não são vinculados. Caio, observe em tela, pessoal, se a gente parar para observar, por exemplo, os impostos, tá? Os impostos, via de regra, os impostos, eles terão caráter não vinculado. Não vinculados. Já, galera, quando a gente fala das taxas, você não pode esquecer que a taxa é um tributo de natureza o quê? Vinculado. Então, olha esse detalhe, pessoal. Olha esse detalhe. Os impostos, via de regra, terão caráter não vinculado, ou seja, terão caráter de não afetado. O que é que significa isso? Pessoal, a gente sabe que o Estado, ele arrecada tributos, ele arrecada imposto, e essa fonte de receita derivada tem que ser utilizado na prestação de determinado serviço público. O que ocorre é que quando a gente fala da espécie tributária imposto, você precisa entender que no caso dos impostos, o dinheiro arrecadado dos impostos, eles não têm finalidade específica. Por isso que a gente fala que os impostos, eles são de natureza o quê? Não vinculadas. Quando o município, quando o Estado, ou, por exemplo, quando a União arrecada impostos, esse dinheiro poderá ser utilizado independente de qualquer finalidade o quê? Específica. Então, olha o detalhe de prova. Via de regra, os impostos, eles terão natureza o quê? Não vinculados. Já quando a gente fala, pessoal, das taxas, a gente sabe que as taxas, elas terão sim natureza o quê? Vinculada. O que é que significa dizer? Que todo recurso financeiro, toda a receita financeira arrecadada com taxas serão destinados para prestação de serviços específicos. Olha a diferença que existe entre a vinculação e a não vinculação. É tema bem facinho de você guardar. Não vinculação, imposto. O Estado arrecada, mas pega esse dinheiro e aplica no que ele quiser. Já as taxas são tributos de vinculação, de maneira que o Estado, quando ele arrecada receita financeira mediante taxa, essa receita financeira obrigatoriamente terá que ser aplicado em situações específicas. Então, galera, preste atenção. A gente sabe que a nossa teoria tributária adotada na Constituição Federal é a teoria tentapartite. E essa teoria pentapartite, ela preleciona que dentro do nosso universo tributário, a gente tem 5 espécies de tributos. Quais são essas espécies, Caio? A gente tem a taxa, os impostos, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições de natureza o quê? Geral. Esse grupo de natureza pentapartite, às vezes eles terão caráter vinculado, às vezes eles não terão caráter vinculado, como no caso dos impostos. Beleza? Então se liga nesse detalhe para a sua prova, que imposto é tributo não vinculado e taxa é tributo o quê? Vinculado. Porém, é essa exceção que eu vou te falar agora que cai bastante na prova. Pessoal, é a exceção quanto ao princípio da não vinculação. Entenda que qual é a regra geral, Caio? Que quando a gente fala de imposto, os impostos eles serão o quê? Não vinculados. Porém, a própria Constituição Federal traz situações que são exceções ao princípio da não vinculação. E estas exceções eu quero que você guarde na sua prova, pessoal. A gente vai falar agora sobre exceção
ao princípio da não afetação tributária. Qual é a regra? A regra é que os impostos, eles não poderão ser o quê? Afetados. A regra geral é de não afetação dos impostos. Porém, a própria Constituição Federal traz algumas situações em que poderá haver afetação tributária. Caio, você pode me citar algumas situações que haverá exceção à afetação tributária, à não afetação tributária? Sim. E tu anota. Eu vou te citar agora algumas exceções quanto ao princípio da não afetação tributária. Primeira exceção, pessoal, são as exceções que envolvem repartição de competência constitucional. Via de regra, a gente sabe que os impostos poderão ser aplicados da maneira em que o ente público quiser, tiver objetivo. Porém, quando a gente fala de repartição de competência constitucional, a exemplo, o Estado, tudo que ele arrecada de ICMS, parte dessa arrecadação será distribuído para quem? Para os municípios. Um exemplo de repartição constitucional. Outro exemplo de repartição de competência, de imposto, pessoal, é quando a gente fala do IPVA. A gente sabe que o IPVA, ele é um tributo de competência o quê? Estadual. Porém, tudo que o Estado arrecada de IPVA, parte desse valor será direcionado para quem? Para o município. Então, esta é a primeira exceção quando se trata da não afetação tributária, a exceção de repartição constitucional. A gente também pode citar algumas outras exceções, como, por exemplo, das receitas arrecadadas para fim de saúde, para fim de educação e para fim de assistência social. Entenda, quando o Estado ele obtém receita de imposto, obrigatoriamente, parte desse imposto será direcionado para a educação, para a saúde e para a assistência social. Esta é a segunda exceção. Primeira, repartição constitucional. Segunda, é a questão do lastreio de recursos para a saúde, educação e assistência social. A terceira exceção, pessoal, que a gente pode citar para você é o fato em que parte do dinheiro arrecadado dos impostos serão direcionados para o que a gente chama de administração fazendária. De maneira que, pessoal, parte do que é arrecadado de imposto, de receita de imposto, poderá ser direcionado de forma específica para incentivo dos auditores, poderá ser direcionado para facilitar a fiscalização tributária. Então, eu te trouxe 3 exceções que prelecionam, que são exceções ao princípio da não afetação tributária. Que exceções? Repartição constitucional, a primeira exceção. A segunda exceção, pessoal, é quando se fala da vinculação de receitas para a saúde, educação, assistência social. E a terceira exceção é quando a gente fala de lastreio específico de imposto para subsidiar a fiscalização tributária. Então, observe em tela, pessoal, que via de regra, o que a gente precisa entender é que os impostos, eles terão, via de regra, a aplicação do princípio da não afetação tributária. Porém, há exceções, que foram essas exceções que eu te citei. Beleza? Então, quanto à não vinculação, tá? Quanto à não vinculação, eu quero que você entenda que os tributos não vinculados, via de regra, a gente pode citar como exemplo quem? Os impostos. Esta é a regra, claro que ela cabe exceção. Beleza? A gente vai falar agora, pessoal, do segundo tema. Nesse segundo tema, a gente vai falar sobre o fato gerador tributário e a natureza jurídica dos tributos. Se você pegar, pessoal, o artigo 4º do CTN, a gente sabe que o CTN é uma lei ordinária que goza de qualidade de lei complementar. No artigo 4º do CTN, ele vai defender, vai determinar que a natureza jurídica de um tributo será determinada pelo que a gente chama de quê? Fato gerador. Pessoal, é o fato gerador tributário que determina a natureza jurídica do tributo. Quem vai determinar a natureza jurídica do tributo vai ser o fato
gerador. O fato gerador, pessoal, é que delimita a natureza jurídica do tributo. Então, esquece tudo que você entende de natureza jurídica e foca somente nessa dica que eu vou te dar. Se a prova te perguntar qual elemento que determina a natureza jurídica de um tributo, você vai responder que o elemento que delimita essa natureza jurídica tributária é o fato gerador. Caio, mas o que seria esse conceito de fato gerador? A gente já estudou em sala que fato gerador nada mais é do que a execução material da hipótese de incidência. A gente sabe que a hipótese de incidência é uma situação abstrata delimitada em lei. Já o fato gerador é a materialização da hipótese de incidência. E é esse fato gerador, pessoal, que conceitua, que estrutura, que delimita a natureza jurídica o quê? Tributária. Então, galera, observe em tela que é o fato gerador que vai delimitar a natureza jurídica tributária. Beleza? E aí, pessoal, eu quero que você guarde para a sua prova a diferença entre o fato gerador da contribuição de melhoria e o fato gerador do empréstimo compulsório. Pessoal, a gente sabe, e isso eu quero que você anote, que o fato gerador das contribuições de melhoria, e isso eu quero que você anote porque vai estar na sua prova, o fato gerador da contribuição de melhoria vai ser o que a gente chama de quê? De valorização imobiliária. Então, anota isso, que o fato gerador que vai fazer com que surja o direito de o fisco instituir a contribuição de melhoria vai ser a valorização imobiliária. E o detalhe, quando a gente fala de contribuição de melhoria, a gente sabe que esse tributo ele tem um limite mínimo individual, ele tem um limite mínimo o quê? Total. Professor, quais são esses limites mínimos? O individual, pessoal, é o somatório da valorização. E o total é o quê? É quanto o ente público gastou na realização dessa obra. É como se fosse assim, olha, você tem uma casinha na cidade de Sobral e essa sua casinha valorizou, por exemplo, 20 mil reais. Esse valor da tua valorização, o que você auferiu de valorização, é o teu limite o quê? Individual. Já o limite total seria quanto o município de Sobral gastou na implementação daquela obra pública. Beleza? Então não esquece, quando a gente fala de contribuição de melhoria, há o que a gente chama de limite individual e há o que a gente chama de limite o quê? Total. E não esquece, fato gerador de melhoria, valorização o quê? Mobiliária. Já, galera, quando a gente fala de empréstimo compulsório, a gente sabe que o empréstimo compulsório ele será cobrado em algumas situações específicas. Que situações são essas, pessoal? Calamidade é a primeira situação em que poderá ser cobrado o empréstimo compulsório. A segunda situação é investimento de caráter urgente. E a terceira situação é guerra. E quando a gente fala de guerra, pessoal, não esquece que pode ser a guerra ou a sua iminência de guerra. Então, estes são os três fatos geradores que vão fazer com que o Estado cobre o empréstimo compulsório. Que fato gerador? Calamidade pública, investimento urgente ou guerra. Essa guerra pode ser o ato de realização da própria guerra ou a mera iminência de ocorrer a guerra. São esses os três fatos geradores do empréstimo compulsório. Pessoal, guarda essa dica na sua prova. O empréstimo compulsório, sem via de dúvida, e isso é muito importante para a prova, o empréstimo compulsório, ele sempre será instituído mediante lei complementar.
Isso daqui cai bastante nas provas. Via de regra, os impostos, os tributos serão instituídos mediante o quê? Lei ordinária. Porém, quando a gente fala de empréstimo compulsório, você não pode esquecer que o empréstimo compulsório, ele é um tributo que a sua instituição tem que ocorrer mediante o quê? Lei complementar. Beleza? Então, resumindo, primeiro, o que é que determina a natureza jurídica de um tributo? Seu fato gerador. Qual o fato gerador da contribuição de melhoria? A valorização imobiliária. Qual o fato gerador? Quais são os fatos geradores, Caio, do empréstimo compulsório? Aí tu vai dizer calamidade, investimento de caráter urgente ou guerra ou sua iminência, beleza? Então se liga nesse detalhe e vamos passar agora, pessoal, para o terceiro slide, em que ele fala para a gente sobre a diferença entre competência tributária e capacidade tributária. Primeira coisa que eu quero que você guarde na sua prova, pessoal, é que a competência tributária, ela é atribuída, ela é dada pelo que a gente chama de ente político. Então, somente quem tem competência tributária é o cara que ele é considerado ente político, beleza? E esse ente político, quem são eles, Caio? Pessoal, a gente pode citar União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Eles são dotados de capacidade, política e eles terão competência tributária. Caio, mas qual é o conceito de competência tributária? Guarde isso. Competência tributária, pessoal, é a capacidade de criar tributo. É a capacidade de extinguir tributo. Então, eu quero que você entenda que a competência tributária foi algo dado pelo poder constituinte originário para o que a gente chama de entes políticos, União, Estado, Distrito Federal e município. Eles que têm competência tributária. E anota, essa competência tributária, ela é indelegável. Guarda isso. Isso na sua prova, porque isso cai bastante, pessoal. Competência tributária, ela é indelegável. Não se permite o quê? Sua delegação. Já, pessoal, quando a gente fala de capacidade tributária é a capacidade de fiscalizar e arrecadar os tributos. Tá? Então, olha a diferença. Competência é a capacidade de criar o tributo, certo? Capacidade tributária é o poder dado para que se faça a fiscalização ou para que se faça a arrecadação de determinado o quê? Tributo. E outra diferença, pessoal, é que essa capacidade tributária, ela pode ser o quê? Delegável. A capacidade tributária ela será o quê? Delegável. E geralmente esses tributos que são delegados são o que a gente chama de tributos de natureza o quê? Parafiscal. Esses tributos de natureza parafiscal são os tributos que, via de regra, eles serão considerados tributos o quê? Delegáveis. Porque a fiscalização e a arrecadação poderá ser delegado, inclusive, para pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. Então, não confunda na hora da sua prova competência tributária com capacidade tributária. Competência é o poder de criar, é o poder de extinguir tributo. Capacidade é o poder de arrecadar e de fiscalizar. E essa capacidade poderá ser delegada pelo ente político a até mesmo entidade de direito privado. Caio, me dê um exemplo. A gente pode falar sobre as contribuições
de categorias profissionais, são tributos de natureza o quê? Parafiscal, que são delegados para entidades de direito o quê? Privado. Beleza. Então, vamos continuar aqui, pessoal. A gente vai agora falar do tema 4. Esse tema 4, pessoal, ele é topzinho de prova. O que é que significa, Caio? Dizer que um tema, ele é topzinho de prova. Pessoal, que ele é certeiro na sua prova. O princípio da legalidade é também considerado, pessoal, e aí eu quero que o senhor anote, é também considerado uma imunidade tributária. O princípio da legalidade, ele está lá determinado no artigo 150 da Constituição Federal, e esse princípio da imunidade, esse princípio da legalidade, desculpa, ele é considerado o quê? Uma imunidade. E aí, pessoal, a primeira coisa que eu quero que você observe é que o que é que esse princípio que ele fala pra gente? Ele fala que toda vez que um ente político quiser criar, ou toda vez que um ente político quiser extinguir o tributo, ou seja, tanto a criação como a extinção do tributo, se dará somente mediante o que? Lei. A criação e a extinção de um tributo somente se dará mediante o que? Lei. E aí, pessoal, a pergunta que muitos alunos me fazem é: Caio, mas essa lei é uma lei delegada ou essa lei poderá ser uma lei ordinária ou lei complementar ou medida provisória? E aí é o detalhe de prova. O detalhe de prova é que, via de regra, todos os tributos poderão ser criados mediante o quê? Lei ordinária. E aí, pessoal, se lei ordinária cria tributo, a gente sabe que medida provisória, como tem força de lei, também cria tributo. Como também, pessoal, lei delegada também tem competência de criar tributo. Então não esquece, tanto lei ordinária como medida provisória, como lei delegada, tem capacidade de criar o quê? Tributo. E aí, pessoal, entenda que existem alguns tributos em que eles têm um rol privativo. Existem alguns tributos que, via de regra, somente poderão ser extintos mediante o quê? Lei complementar. Caio, mas o que é que distingue formalmente, né, uma lei ordinária de uma lei complementar? A lei ordinária é uma lei que o quórum de aprovação é um quórum de aprovação que simples. Já a lei complementar, o quórum de aprovação é um quórum de aprovação que absoluta. Então, formalmente, o que vai distinguir uma lei ordinária de uma lei complementar é o quórum de aprovação. E aí, pessoal, observe que existe um rol de tributos que eles têm competência, somente eles poderão instituir, somente eles poderão ser instituídos mediante lei complementar. Que tributos são esses? Pessoal, aí tu vai anotar. Empréstimo compulsório somente será instituído mediante lei complementar. Tu vai anotar, pessoal, o Imposto sobre Grande Fortuna, o IGF, também somente será instituído mediante lei complementar. Você pode anotar também os impostos residuais, tá? E as contribuições residuais. Pessoal, essas 4 espécies tributárias, empréstimo compulsório, imposto sobre grande fortuna, imposto residual e contribuições residuais, essas 4 espécies tributárias somente serão instituídos mediante o que, Caio? Mediante lei complementar. Não esqueça, regra geral, todo tributo poderá ser instituído por lei ordinária, medida provisória ou lei delegada. Porém, existem exceções. Existe um rol privativo de tributos,
cuja instituição somente ocorrerá mediante o quê? Lei complementar. E aí tu salva empréstimo compulsório, imposto sobre grande fortuna, as contribuições residuais e os impostos o quê? Residuais. Beleza? Então, pessoal, ainda sobre o tema legalidade, eu não posso te deixar você ir para a prova sem que a gente fale sobre os tributos que são exceção à legalidade. Porém, a exceção quanto à legalidade é uma exceção quanto à alteração ou de alíquota, ou alteração quanto à base de cálculo. Existem alguns tributos em que eles são exceções à legalidade quanto à alteração de alíquota ou quanto à alteração da base de cálculo. Professor, quais são esses tributos? Eu quero que você anote. Esses tributos são, primeiro, os tributos de natureza o quê? Extrafiscais. Os tributos de natureza extrafiscais, via de regra, eles são criados primariamente visando o quê? Uma intervenção no mercado, no domínio econômico. Professor, quais são esses tributos? Você vai citar, ó, o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Pessoal, esses 4 tributos são tributos que a gente chama de tributos de natureza o quê? Extra fiscal. Associado a esses 4 tributos, quanto à exceção da legalidade, a gente pode citar a CID combustível e a gente pode citar o ICMS combustível. Beleza? Então, estas são as exceções quanto ao princípio da legalidade, porém, estas exceções somente se aplicam para o caso de alteração de alíquota ou para alteração de quê? De base de cálculo. São essas 6 situações que você precisa levar para a sua prova. São as 4 exceções dos tributos para fiscais, II, IE, IPI e IOF. E as 2 outras exceções, que é quando a gente fala do CID combustível e do ICMS o quê? Combustíveis. Beleza? Galera, a gente vai entrar agora no tema 5, mas eu vou terminar esse vídeo e a gente continua no próximo bloco, viu? Valeu, galera. Até mais e a gente continua nos próximos vídeos. Valeu.